Ok, irmãos, então vamos para a nossa 11ª aula aqui no módulo, na nossa matéria de análise do Evangelho de João, ok? Então, na última aula nós encerramos a nossa análise dos capítulos 11 e 12 do Evangelho de João. Nós vimos que os capítulos 11 e 12 do Evangelho de João, eles encerram aquela primeira grande parte do Evangelho de João, que é o chamado livro dos sinais. Lembrando a você que o livro dos sinais recebe esse nome porque é uma coletânea de sinais feitos pelo Senhor Jesus Cristo, que foram selecionados por João para serem as bases para o seu ensino a respeito da pessoa e da obra de Jesus, ok? Então, nós vimos que os capítulos 11 e 12, eles trazem aquele que foi o maior sinal do Senhor Jesus Cristo antes da sua ressurreição, que foi a ressurreição de Lázaro, ok? Então, no capítulo 11, você tem ali a narração da ressurreição de Lázaro, e nós vimos que a forma e os detalhes colocados ali pelo apóstolo João servem justamente para ressaltar isso, o quanto aquele sinal foi grande e significativo, tanto para os seus discípulos que estavam próximo de Cristo, quanto para no final do capítulo 11 e no capítulo 12, nós temos ali a decisão final de rejeição do Senhor Jesus por parte das autoridades judaicas. Então nós vimos que o capítulo 12, ele balanceia essa ideia. Ele tem ali a devoção que Jesus requer, que no caso é de Maria Madalena. Você tem uma ênfase em Judas, uma ênfase na comunidade de Jerusalém e nos judeus que decidiram rejeitar o Senhor Jesus, ok? Então João, ele constrói o quadro da rejeição do Senhor Jesus Cristo e da devoção por parte de alguns poucos. Tudo isso para nos preparar agora para a chegada dessa segunda parte da sua narrativa, que é o chamado livro da glória, ok? Então é importante que você saiba desse caráter transicional dos capítulos 11 e 12 do Evangelho de João, encerrando ali então o chamado livro dos sinais. Agora eu quero avançar com vocês para entrar já no livro da glória e analisarmos também os capítulos 13 e 14 do Evangelho de João. Então vamos analisar esses textos. Ok, então vamos agora analisar esses dois capítulos de João, capítulo 13 e capítulo 14. Porém, antes disso, irmãos, eu quero, assim como a gente fez quando a gente foi entrar no chamado livro dos sinais, eu quero introduzir vocês ao que nós temos chamado então aqui de livro da glória, ok? Então eu coloquei esse gráfico aí, eu preparei esse gráfico justamente para você entender quanto de fato você tem duas seções distintas do Evangelho de João e as diferenças entre essas duas seções. O livro dos sinais, você deve se lembrar, ele vai ali do capítulo 1, a partir do versículo 19 até o capítulo 12, e o livro da glória vai então do capítulo 13 até o capítulo 20, sendo então o capítulo 21 servindo como um epílogo e o capítulo 1, versículos de 1 a 18, servindo como prólogo, ok? Então vamos ver aqui quais são então as grandes diferenças, as principais diferenças dessas duas grandes seções do Evangelho de João. Então, no livro dos sinais, nós tínhamos ali uma ênfase no ministério público de Jesus. Então, o Senhor Jesus agindo publicamente, ok? Então, é o que é chamado pelos estudiosos de o ministério da publicidade de Cristo. Então, Jesus aqui, bastante público e agindo publicamente. Já no livro da glória, você tem uma ênfase muito grande sobre o ministério de Jesus nos seus discípulos, ok? Então você vai notar que existe agora discursos, conversas, reuniões de Jesus com a sua comunidade, com a sua nova comunidade, com o seu povo, ou seja, com os seus discípulos. No livro dos sinais,
você tem a ênfase nos sinais de Jesus. Então, existe uma coletânea de sinais, ok? Já no livro da Glória, você vê um centro no que é chamado de a hora de Jesus. Então, durante o livro dos sinais, você vai notar, você deve ter percebido, que em vários momentos, por exemplo, no capítulo 7, é dito lá que não era chegada ainda a sua hora. Então, em vários momentos, Jesus se refere à sua morte como sendo a chegada da sua hora. Então, no livro dos sinais, essa hora ainda será futura. E Jesus, então, está ali no seu ministério público. No livro da Glória, então, a ênfase é na chegada dessa hora. Então, você tem ali os discípulos sendo preparados. E, então, a narrativa dessa hora de Jesus. O livro dos sinais, ele se encerra com a rejeição de Jesus pelas autoridades. Então, no final do capítulo 12, você tem lá a narrativa da decisão das autoridades de matarem a Jesus. Já no livro da Glória, ele se encerra com a consagração dos verdadeiros seguidores. Então, o livro dos sinais se encerra com a rejeição do Messias pelos judeus, e o livro da Glória se encerra com a criação da nova comunidade, quando o Senhor Jesus sopra para eles receberem o Espírito Santo. No livro dos sinais, o centro é na humilhação do Senhor Jesus Cristo, ou seja, na sua rejeição. Há muito mais ênfase na rejeição de Jesus no livro dos sinais. Já no livro da Glória é centrado na sua glorificação. Então, no livro da Glória, o centro é na exaltação de Jesus, não só pelos seus discípulos, quanto também na sua morte e ressurreição, ok? E por fim, no livro dos sinais, você tem ali a narrativa sendo marcada por sinais e discursos. Então, Jesus faz sinais e discursa com base naquele sinal. Já no livro da Glória, você tem um grande discurso decisivo e um grande sinal decisivo. Então, você tem ali os capítulos 13 até o 16, compreendendo um grande discurso de Jesus. E então, nos capítulos 18 e 19, você tem a narrativa da crucificação, um grande sinal de Jesus, e no capítulo 20 também, na sua ressurreição, ok? Então, basicamente você agora, é bom que você saiba disso, certo? Na sua leitura e na sua exposição do Evangelho de João, é bom que você entenda essa grande divisão do Evangelho de João, certo? Aqui mais focado nos sinais, no livro dos sinais, aqui mais focalizado na glorificação de Jesus, ok? Agora, o capítulo 13, irmãos, ele inicia, certo? Uma parte do livro da Glória, que é chamado de o discurso de despedida de Jesus. Então, é um trecho muito belo, muito intimista do Evangelho de João, certo? Que vale a pena a gente entender um pouco desse discurso, chamado discurso de despedida. Então, aqui você tem, então, dos capítulos 13 a 17, sendo, então, o discurso de despedida de Jesus. Sendo que no capítulo 17, você não tem ali um discurso de Jesus para os seus discípulos. Você tem uma oração, certo? Mas como João colocou tudo isso no mesmo momento, a gente compreende os capítulos 13 a 17 como sendo a sessão de despedida de Jesus. Esse discurso, irmãos, ele possui algumas características específicas e importantes para que a gente entenda. Primeiro, ele é um material que só é encontrado em João, certo? Esse discurso de despedida, ele não é encontrado nos outros evangelhos, ok? Lembrando a vocês daquilo que a gente viu no início, que isso não é sinal de discrepância, mas de complemento. João está colocando informações que os outros evangelhos não colocaram e que complementam um ao outro. Ok? Então, o que é que trata, então, esse discurso de despedida? São as instruções de Jesus
nos momentos anteriores da sua partida. Então Jesus sabia que iria partir, ele sabia que iria morrer, ele sabia que seus discípulos iriam ficar conturbados por isso, inclusive Pedro iria negá-lo. Ele sabia de tudo isso, mas ele sabia também que ele iria ressuscitar, certo? E que ele iria, então, transformar aqueles discípulos na sua nova comunidade, que é a igreja. Sendo assim, o Senhor Jesus Cristo, tirou um tempo, que é uma demonstração de amor e de respeito pelos seus discípulos, para prepará-los para esse turbilhão de eventos que estavam para acontecer. Então, os capítulos 13 a 17 é esse momento de preparação de Jesus para a chegada da sua morte e ressurreição. O conteúdo dessa parte dos capítulos 13 a 17 é radicalmente diferente das sessões anteriores de João, ok? Então, como a gente viu agora há pouco, aqui você tem uma ênfase muito grande nos seguidores de Jesus e na preparação de Jesus para o ministério deles diante do mundo. Então você não tem aqui a realização de sinais, você não tem aqui grandes controvérsias. Algumas coisas você encontra ainda que são as más compreensões, os discípulos ainda com dificuldades de entender o que Jesus estava dizendo, mas Jesus explicando para eles. Porém, existe sim radicalmente uma diferença substancial na narrativa, certo? Então João estava vindo ali narrando o ministério público de Jesus e agora ele centra então na conversa de Jesus com os seus discípulos. Esse discurso, irmãos, e isso é bem interessante, certo? Ele tem um formato literário semelhante ao que é chamado de discursos de despedida, que você encontra no Antigo Testamento, tanto em Moisés quanto em Arão, ok? Então era um formato de discurso de despedida. E os estudiosos, eles apontam que existe um paralelo aqui entre o discurso de despedida de Jesus e o discurso de despedida de Moisés em Deuteronômio, pelo capítulo 33 em diante, ok? Como é que a gente sabe que existe um paralelo aqui? Por causa da ênfase nas mesmas palavras. Então, você tem ali o que é chamado de linguagem pactual. Quando Moisés foi fazer o seu discurso de despedida, ele utilizou a linguagem de uma aliança, ele fazendo um pacto com o povo. E essa mesma linguagem é utilizada por Jesus, ok? Então você tem uma ênfase muito grande na palavra amor, na palavra obediência, na palavra vida, saber, ver, que são termos que denotam uma linguagem pactual do povo para com o seu líder, que estava prestes a partir. Então a ideia ali, então, irmãos, é que esse discurso de despedida coloca ali, é o discurso em que Jesus estabelece-se como um novo Moisés, como um novo líder de uma nova comunidade, que vai ser então a sua igreja. Então Jesus está ali selando um novo pacto, uma nova aliança. Tanto é que João não narra com clareza a ceia, mas a gente sabe que os capítulos 13 até o capítulo 17, pelo menos até o 16, eles descrevem o mesmo momento da ceia do Senhor, que foi instituída nos outros evangelhos, ok? E que esse momento da ceia foi quando o Senhor Jesus Cristo disse: este é o sangue da nova aliança. Então foi na ceia que Jesus estabeleceu a nova aliança. Então nos capítulos 13 a 17 você tem ali o estabelecimento da nova aliança, por isso você tem o uso dessa linguagem pactual, ok? Então Jesus está ali realizando então um novo pacto com o seu novo povo, os discípulos que formariam então essa nova comunidade.
Então, estas observações, irmãos, colocam João de 13 a 17 em uma perspectiva adequada, ok? Então, é importante que você entenda qual é o propósito de João ao narrar esse discurso. E o propósito de João é o seguinte: preparar os discípulos para o futuro. Não só o futuro imediato, que era a crucificação de Jesus, quanto o futuro após a exaltação de Jesus na sua ressurreição e ascensão, ok? Então, os capítulos 13 a 17 estabelecem este pacto, essa linguagem pactual, e ao mesmo tempo preparam os discípulos para estes eventos que estavam prestes a acontecer, além de prepará-los para o ministério que eles teriam após estes eventos, ok? Então, já que você agora entendeu para que serve esse discurso de despedida, vamos lá dar uma olhadinha nesse discurso, ok? Bem, então vamos lá. Vamos ver primeiro a estrutura de João capítulo 13, certo? Então, se você olhar João capítulo 13, você vai notar que dos versículos 1 a 17, você tem ali aquele evento interessante que é Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Tem ali o evento do lava-pés, ok? Depois disso, você tem, dos versículos 18 até o 30, o anúncio, ou Jesus predizendo ali a sua traição por meio de Judas, ok? Então você pode notar que a partir do versículo 18, ele começa a dizer: não falo a respeito de todos vós, ok? E versículo 20, em verdade, vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então qual é a ideia aqui? Jesus está falando dos seus escolhidos, mas tirando a exceção que é Judas. Então, a partir do versículo 18, ele vai enfatizar, então, agora a traição de Judas. E então, a partir do versículo 31 até o 38, você tem Jesus iniciando a sua despedida, o seu discurso propriamente dito de despedida. Versículo 31, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Ou seja, a partir do momento que Judas decide traí-lo e se retira, Jesus então diz que agora vai começar o processo da sua morte, da sua glorificação. Agora iria começar esse processo de glorificação, e ele então vai começar a preparar os seus discípulos para encarar todo esse processo, ok? Agora, qual a função de João capítulo 13? Qual o significado de João capítulo 13 dentro do Evangelho de João? Primeiro, irmãos, você tem aqui o exemplo de serviço do Senhor Jesus Cristo com o seu evento de lavar os pés dos discípulos, ok? Então, já houve muito debate se aqui o Senhor Jesus Cristo está dizendo ou ensinando algo que nós deveríamos praticar, mas claramente nós temos aqui a ideia de Jesus ensinando os seus discípulos o modelo de serviço ou de liderança que Jesus queria que eles mantivessem, certo? Então, lavar os pés, irmãos, era um exemplo de auto-humilhação, certo? Lavar os pés era uma coisa que só os escravos faziam. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo aqui é que a forma com que ele serve ao seu povo é se humilhando para o seu povo, ok? Então, isso é expresso na conversa de Jesus com Pedro. Então, Pedro disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Então, Pedro tinha uma compreensão de que a liderança que deve existir no povo de Deus é uma liderança em que Jesus é superior, nós somos inferiores, e que, então,
nós aqui estamos a serviço do superior e o superior não faz nada em nosso serviço. O próprio Senhor Jesus Cristo faz questão de dizer que, em certo sentido, isso é verdade. Lá no versículo 13, vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ok? Então Jesus faz questão de dizer, sim, eu sou o Senhor. Mas, se sendo eu o Senhor e Mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. E Jesus então deixa claro, versículo 15, porque eu vos dei o exemplo. Exemplo de quê? O exemplo de serviço. Qual é o tipo de senhorio que o Senhor Jesus Cristo tem? É um senhorio que serve. Então Jesus é Senhor, mas ele serve o seu povo. Então Jesus está dando aqui aos seus discípulos este exemplo, o exemplo de serviço uns aos outros. E isso é fundamental para a nova comunidade do povo de Deus. Ok? Então, capítulo 14, como a gente já leu, se sendo eu Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Depois, irmãos, você tem aqui, nenhum evangelista enfatiza mais a traição de Judas, ok? Então, a traição de Judas é um tema extremamente recorrente nos escritos de João. Mas nós vamos ver mais à frente que isso é por quê? Porque João, ele faz questão de enfatizar, certo? Que ao mesmo tempo que Jesus sabia que iria para a cruz, ao mesmo tempo que Jesus veio para isso, houve responsáveis pela crucificação de Jesus, e a crucificação de Jesus ela foi injusta, ela foi por meio de uma traição e foi por meio de uma armação dos judeus, ok? Muito embora Pilatos tivesse querido libertar a Jesus. Então João vai fazer questão, por isso que ele enfatiza tanto que Judas era um traidor e a traição de Judas como algo gravíssimo, ok? Então nós temos aqui uma ênfase na traição de Judas. Além disso, nós podemos entender que João quer mostrar que até mesmo aqueles que chegaram tão próximo ainda são capazes de escolher as trevas. Então você tem aqui o exemplo máximo de uma pessoa que esteve próxima de Jesus, que recebeu ampla revelação de Deus por parte de Jesus e ainda assim escolheu as trevas. Você tem o novo mandamento para a nova comunidade, versículo 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Irmãos, é digno de muito debate o que Jesus quis dizer com novo mandamento, ok? Mas, pelo contexto de você estar aqui Jesus estabelecendo uma nova aliança, você tem aqui a ideia do Senhor Jesus estabelecendo agora um novo padrão ético, que é o padrão ético do amor. Então, João escrevendo aqui para judeus e gentios prosélitos, é natural que ele mostrando Jesus além como sendo o sucessor do templo, Jesus também é o sucessor da lei. Além de Jesus ser superior ao templo, Jesus é superior à lei. Então não existe mais aquele código moral regulando a nação. Agora você tem a ética dos cristãos sendo uma ética cristocêntrica, centrada no tipo de amor que o Senhor Jesus Cristo quis expressar, ok? Obviamente que isso não significa que você deve arrancar a lei de Moisés da sua Bíblia, como o próprio Novo Testamento vai mostrar. A lei de Moisés ela é extremamente útil para uma série de coisas. E você tem então no versículo 38 a traição, o aviso da traição de Pedro, ok? Justamente para fazer o paralelo entre a traição de Judas e a traição de Pedro. Judas, quando traiu a Jesus, caiu fora, Pedro traiu a Jesus, mas foi restaurado. Agora, quanto ao capítulo 14. O capítulo 14, irmãos, ele tem a seguinte estrutura. Primeiro, dos versículos 1 ao 14, você tem aqui o Senhor Jesus Cristo confortando os seus discípulos a respeito da sua partida. Então, no capítulo 14, versículo de 1 a 14,
Jesus está tratando aqui da sua partida deste mundo. E então, dos 12 ao 17, você tem o início de uma série de promessas a respeito do Espírito Santo, certo? Não a partir do 12, mas a partir do 16, ok? Então, corrija aí. A partir do 16, Jesus começa a prometer o Espírito Santo. E então, do versículos 18 até o 24, você tem o Senhor Jesus Cristo falando a respeito do seu retorno, ok? Então, a partir do 16 a partir do 18, ele fala do seu retorno. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós outros aqui, referindo-se à sua ressurreição. Então, ele fala da sua morte, promete o Espírito, fala também da sua ressurreição, e depois, então, a partir do versículo 25 até o final, até o versículo 31, ele torna a prometer o Espírito Santo, ok? A realizar a promessa do Consolador do Espírito Santo. Então, basicamente, é essa a estrutura de João capítulo 14. Agora, qual o significado de João 14? Vamos colocar tudo logo aqui, certo? Bem, irmãos, em primeiro lugar, João, ele enfatiza a partida de Jesus, como a morte de Jesus como sendo necessária, ok? Para Jesus preparar um lugar para o seu povo. Então, capítulo 14, versículos 2 e 3, você tem ali uma promessa preciosíssima de Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejai vós também. Então aqui, claramente, o Senhor Jesus, ele não está se referindo meramente à sua morte, ele está se referindo a todo o complexo de eventos. Que com a morte e ressurreição, Jesus iria então para a casa de seu pai. E a ideia então ali é que na casa do meu pai há muitos quartos, e Jesus foi então preparar os quartos para a chegada dos seus discípulos. Porém, o Senhor Jesus já promete que ele vai voltar, ok? E então o texto prossegue, mostrando os discípulos ainda com dificuldade. Você tem Tomé dizendo, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E então o Senhor Jesus Cristo proclamou essa, que é um dos versículos mais conhecidos das Escrituras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Gramaticalmente, a ideia aqui é que Jesus está dizendo, eu sou o caminho. Não é que Jesus está dizendo que ele é três coisas, não são três eu sous aqui. Eu sou o caminho, mas eu sou o caminho por quê? Porque eu sou a verdade e porque eu sou a vida. É basicamente essa a ideia, ok? Então, o que o Senhor Jesus está fazendo aqui, irmãos, é preparando os seus discípulos para a sua partida. E ele mostrando, então, certo, que chegaria um momento em que eles iriam conhecer a Jesus como ele de fato é. E conhecendo a Jesus como ele de fato é, eles conheceriam o Pai. Então, Jesus sendo o caminho até o Pai. Também, irmãos, o capítulo 14 enfatiza bastante a obra trinitariana na nova comunidade, certo? Que a partir de agora, nesse novo povo de Deus, nessa nova comunidade de Deus, você tem uma forte ênfase da obra da Trindade, nessa nova comunidade de Deus. Então o Pai, ele é identificado no Filho. Se vós me tivesseis conhecidos, conheceríeis também o Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. E aí você tem aquele texto belíssimo em que Filipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus responde, há quanto tempo estou convosco e vós não me tendes visto? Ou quem me vê a mim, vê o Pai. Então existe uma identidade muito forte entre o Filho e o Pai.
de tal forma que quem conhece o Filho conhece o Pai. Porém, você também tem o Filho como sendo experimentado por meio do Espírito. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Então Jesus foi o primeiro Consolador e agora ele vai mandar outro. Mas para quê? A fim de que eu esteja para sempre convosco. Ou seja, para você experimentar o Pai, você precisa conhecer o Filho. Mas para você experimentar o Filho, você precisa do Espírito Santo. Então note que existe uma ênfase muito grande na Trindade a partir de agora dessa nova comunidade. E então também o texto de João 14 nos mostra que o retorno do Senhor Jesus Cristo, ele tanto é imediato quanto futuro. E que entre este período os discípulos vão receber apoio divino, ok? Então Jesus tanto se refere à sua volta na ressurreição, quanto na sua volta na segunda vinda. E tanto na ressurreição quanto na segunda vinda, eles receberiam apoio divino. Então, versículo 13, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Versículo 16, e eu rogarei o Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E versículo 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito, ok? Nós vamos estudar um pouquinho mais sobre o Espírito Santo quando entrarmos nos capítulos 15 e 16, mas por hora é só importante que a gente entenda que aqui no contexto do capítulo 14, o Senhor Jesus está preparando eles para lidar com a sua partida, não só da sua morte, mas depois também da sua exaltação e ascensão. Então, por isso, você tem versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, certo? Então, você tem ali claramente o Senhor Jesus preparando o seu povo para lidar com a sua ausência física deste mundo, mas a sua presença espiritual por meio do Espírito. Então, basicamente, é essa a ideia ali do capítulo 14, ok? Então, vamos encerrar a nossa aula. Na próxima aula, a gente parte, então, para o capítulo 15 e 16 do Evangelho de João. Então, fiquem com o nosso Deus. Deus vos abençoe.